Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos continuar nosso bate-papo e um bate-papo sobre finanças comportamentais que para mim é fundamental para compreender muita coisa, desde os investidores, desde as investidoras iniciantes até as grandes potenciais investidoras que ainda estão deixando todos os seus dinheiros e seus patrimônios ainda em imóveis, terrenos e poupança e assim por diante. Mas qual que é o bate-papo que a gente vai falar hoje, gente? Finanças comportamentais, viés de sobrevivência. Viés de sobrevivência, mais um viés cognitivo que a gente fala. E o que é um viés comportamental? Um viés cognitivo é aquele atalho que nosso cérebro pega, como a gente fala sempre quando a gente toca nesse assunto, o atalho que nosso cérebro pega para que ele economize energia. E economizar energia para quê? Para fazer nada? Não, para sobreviver. Gente, imagina se todo acontecimento que tem, do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a gente precise processá-lo conscientemente, a gente não ia conseguir sobreviver. Imagina, estou levantando, você toma a decisão de levantar, coloca o pé direito no chão, primeiro o calcanhar, depois a planta do pé. Ou seja, é tudo isso que eu estou dizendo para você. Todos esses mínimos detalhes, o cérebro toma a decisão, ele empacota, simplifica e põe no subconsciente. Então vai no automático. Isso chama-se viés cognitivo. Se por um lado ele ajuda a gente a sobreviver nesse furacão de informações que a gente esse bombardeio de informações que temos no dia a dia, por outro lado, eles não colocam uma cilada de decisões irracionais. E aí, irracionais significa não conscientes e não as decisões mais adequadas. Então, o que isso significa do ponto de vista que a gente está falando aqui? Como já expliquei em alguns outros vídeos, já tem mapeado mais de 100 vieses comportamentais ou vieses cognitivos, que são essas ciladas que o nosso cérebro nos dá ou nos coloca no processo de simplificação da informação, certo? E aqui, inclusive, episódios de preconceitos, de julgamentos prévios, que, baseado no que entendemos, tomamos decisão. Então, independente disso, eu sempre trago essa figura de 24 vieses de confirmação, mas hoje a gente vai falar sobre um específico chamado viés, como eu comecei, viés de sobrevivência, gente, sobrevivência. Como assim viés de sobrevivência? É uma palavra tão forte, tão poderosa. Vou explicar para vocês o porquê. E o porquê eu considero esse estudo, esse comportamento irracional tão prejudicial. Ele é muito prejudicial quando a gente fala do ponto de vista de investimentos. Por quê? Olha aqui. Ó. Com certeza você já ouviu a história de... assim, primeira coisa, algum adolescente pode ter chegado para você e falado assim: eu descobri que o Bill Gates não fez faculdade. E é um dos maiores fortunas do mundo é do Bill Gates. Então eu não vou fazer faculdade. Então eu não preciso fazer faculdade. Olha o viés de sobrevivência acontecendo aqui. Está sendo ignorado muitos fatores e ele está tendo um erro de julgamento. Da mesma forma que alguém falou que um fumante fumou inveteradamente, viveu até os 118 anos. Essa informação faz com que caiamos numa cilada cognitiva. Ou seja, a gente pode chegar à decisão, um erro de julgamento de entender que o fumo não faz mal. E é o que a gente fala, é um erro lógico comum que distorce a compreensão do mundo. Então, assim, isso acontece quando a gente concentra, é o que está dizendo aqui esse título aqui embaixo, isso acontece quando a gente concentra em algo que foi a exceção. Ou a gente concentra em um acontecimento e ignora os outros. Não que seja exceção, mas a gente concentra no acontecimento e acaba ignorando todos os outros que não aconteceram. Para o Bill Gates chegar a ser um bilionário como é sem faculdade, quantos não bilionários existem sem faculdade? Eu diria que
7 bilhões de não bilionários sem faculdade. Ou não, tem as pessoas com faculdade, mas vamos imaginar que 5 bilhões de pessoas não têm faculdade e não são bilionárias. Então, para chegar a 5 bilhões de pessoas que eu estou ignorando, olha a amplitude que é isso. Então, assim, é um foco na informação errada. E esse foco na informação errada é contextualizada ou é empacotado no viés de sobrevivência. Tá, mas o que isso tem a ver com os investimentos? O que isso tem a ver com o que eu faço? Vamos, primeira coisa. Da onde veio o nome viés de sobrevivência? Essa aqui é uma fotografia de um avião da Força Aérea Britânica, Royal Air Force, British Royal Air Force, durante a Segunda Guerra Mundial. O que acontecia? Eles faziam análise no momento que a Inglaterra estava sob a Blitzkrieg alemã, a grande batalha que existia eram as batalhas aéreas entre a Luftwaffe, tô falando tudo errado aqui, mas tudo bem. É a Força Aérea Alemã, que era imbatível, e a Força Aérea Britânica. Essa era o principal campo de batalha daquele momento, da Blitz alemã, que bombardeou a Londres e a Inglaterra por muitos e muitos dias. Daí vem o nome Blitz, que foi através dessa ação alemã que surgiu o nome Blitz. Então, o que acontecia? Quando voltavam os aviões, os engenheiros iam analisar onde receberam os tiros. E eles iam lá e reforçavam essas partes dos aviões para que estivessem mais protegidos os pilotos. Colocavam uma chapa de aço adicional, etc. Até que um engenheiro húngaro, que veio da Hungria, falou assim, peraí, gente, mas a gente está avaliando os aviões que voltaram. Se eles voltaram, eles tiveram sucesso. Ou seja, onde não foi... Deixa eu até tocar aqui Deixa eu até pegar uma canetinha de outra cor. Vamos ver aqui, ó. Mas onde não tem tiro é que a gente precisa avaliar. Porque se o avião não voltou, se ele tomou tiro na faixa preta, consequentemente, essa faixa preta não é vital. Então, não tem problema. Agora, se os que não... Então, portanto, o que a gente tem que reforçar é onde não tem tiro. Porque provavelmente foi aí que pegou onde os aviões não voltaram. Então, daí vem o viés de sobrevivência. Ou seja, todos os engenheiros estavam focados naquilo que eles estavam vendo, não naquilo que era realmente importante para aquele momento. Então foi daí que surgiu o viés de sobrevivência. Daí que surgiu a compreensão. Sobrevivência. Gente, é muito interessante isso, mas como que isso é traduzido? Primeiro, qual é a moral da história? Quantas vezes a gente vê que fundos usam estratégias não convencionais, que vão buscar retornos superiores a médias e que realmente às vezes conseguem, e que a gente chega à conclusão automática que essa estratégia é vencedora, por causa desse exemplo de sucesso. Mas a gente não vê quantos investidores não sobreviveram nisso. Portanto, isso é muito comum e é muito utilizado em discursos de algumas operações heterodoxas, ganhos irreais, pirâmides financeiras. Então vamos falar de pirâmides financeiras, que para mim é um grande ponto. Quantas vezes eu escutei clientes, quando a gente falando sobre investimento, prospects falando sobre investimentos, falando, mas eu não gosto dessa tal de pirâmide financeira. Gente, não tem absolutamente nada a ver. O que é uma pirâmide financeira? Pirâmide financeira está baseada no processo de captação de pessoas. Então, assim, esse esquema, que é um crime, só existe porque 1 traz 2,
2 traz mais 2, 2 traz mais 2, e aí vai crescendo. Então vamos lá, aqui ó, uma pessoa captou 2, ela colocou dinheiro, então ela ganhou o dinheiro dela. Essa traz mais 2, certo? E assim por diante, blá, 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 certo? Beleza. Agora, a partir do momento que cessa esse processo, que uma hora vai cessar esse processo, o esquema desmorona. Isso é crime. Isso é crime. Isso é estratégia de fundo de quintal. Se tá prometendo lucro fácil, retorno garantido e lucro exorbitante, sai fora, sai correndo. Ah, daí vem, não tem informação na empresa. E o grande foco é recrutar novos participantes. Se alguém demanda para você recrutar novos participantes, fuja. Ou analise com mais calma, no mínimo. Ok? Então, isso que está falando de pirâmide financeira não tem absolutamente nada a ver com fundos de investimentos e investimentos. Ficou claro? Então, se a partir do momento que um cara parou de entrar, acabou. O esquema não consegue mais manter e ruim. Isso a gente vê. O produto não interessa se é curso, se é pomada, se é perfume, se é Bitcoin. Não importa. O produto é só uma fachada. O esquema está atrelado ao processo de recrutamento e uma hora isso cessou, meu amigo, o cara foge. E aí onde ele está baseado, como que está baseado? Aquelas fotos no Instagram do cara ganhando milhões e milhões e milhões. Ou seja, o viés inconsciente agindo sobre você. Você fala, porra, se o cara tá ganhando milhões, se o cara falou que ganhou 55 mil reais num dia, porra, isso aí tem um negócio. E aí acabou. Daí o cara fala que vai pagar para você 10% ao mês sem risco, você gravou esse número na cabeça, e aí quando alguém chega para falar para você que vai dar um rendimento de 0,8, você acha que é porcaria. Sendo que a poupança tá te dando 0,23. Então, assim, é super danoso. Eu fiz esse vídeo para reforçar esse ponto e fica aqui o conhecimento. Eu acho que a gente superou essa etapa e podemos ir para a próxima. Para finalizar com o exemplo de hoje, um sentimento meu de quase agora. Nova variante dessa porra dessa coronavírus na África do Sul. Acabou de sair hoje. As bolsas estão na lona. O mercado está em pânico, principalmente porque pode fechar fronteiras, reduzir voos, reduzir a atividade econômica de uma forma geral. Mas eu caí num viés inconsciente, quase agora, num viés de sobrevivência nessa informação. Na hora que eu li, já me bateu o desespero. Tipo, uma angústia interna gigantesca. Porque eu vi lá que era 50 variantes do delta. Calma. Eu preciso entender, os cientistas precisam entender isso. Se é isso mesmo, se não é, como que é. Tá todo mundo, muita gente vacinada. Então, assim, não será igual foi, não vai ser, acredito eu. Então, isso faz com que a gente raciocine, tá? Então, esse foi o exemplo de hoje. Valeu, ultrapassei minha meta de 10 minutos, mas eu falo muito. E até a próxima. Tchau!